Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre resíduos de serviços de saúde, né? Como destinar medicamentos, máscaras, luvas, né? Todas as dicas para vocês fazerem de forma adequada. A Poser Ambiental, como vocês sabem, é uma consultoria focada na não geração de resíduos, né? Então nós buscamos sempre alternativas de não gerar. Se esse resíduo for gerado, nós vamos buscar uma alternativa de reciclagem, né? Reuso, e a última opção é o aterro sanitário. Então esse conteúdo, né, que nós vamos falar hoje, ele foi adaptado de uma live que eu fiz com a nossa sócia, a engenheira Eliane Atagem, engenheira ambiental. Eu agradeço a Eliane por todos os comentários, né, todas as inserções sobre resíduos de serviços de saúde, também sobre o plano de contingência de São Paulo, né, todos os insights que ela nos proporcionou durante essa live. Esse é um tema que está gerando muita dúvida, então nós fizemos um resumo aqui e a gente vai também falar um pouco do que nós estamos fazendo com os nossos clientes, né? Antes da gente falar de resíduos de saúde, vamos relembrar o que é resíduo e o que é rejeito? Resíduo é aquele material que pode gerar ainda um valor para nós, né? Então por isso que a gente não usa a palavra lixo. Então, por exemplo, os recicláveis é um tipo de resíduo. E nós temos os rejeitos, né? Que é o resíduo que vai para o aterro sanitário. Então tudo que é produzido, por exemplo, nos banheiros, né? O papel higiênico. Lembra quando eu falar de rejeito do papel higiênico? Aí fica fácil. Normalmente é o saco preto ou cinza, né? Que é feita a coleta do lixo comum, né, do resíduo que vai para o aterro sanitário. Então esses são os rejeitos. E o que são resíduos de serviços de saúde, né? Os resíduos de serviços de saúde são todos aqueles que são gerados por alguma atividade que tem a ver com a saúde humana ou animal. Então são os resíduos, por exemplo, de uma clínica médica, né, veterinária, hospitais, ambulatórios, né? Nesses locais são gerados, por exemplo, seringas, agulhas, curativos, esparadrapos, né, materiais que têm, por exemplo, secreção, sangue, que tem que ter um destino adequado. Quem gera esses resíduos são normalmente essas clínicas, né, os hospitais, ambulatórios. Podem ter também alguns serviços de estética, né, que são mais invasivos, acupuntura, algum determinado tratamento que vai gerar algum desses elementos. Se não tiver, não há necessidade de fazer esse cadastro, né? Na cidade de São Paulo, quem possui esse cadastro na LURB tem a sua coleta feita pelas concessionárias, né, que trabalham com a prefeitura. E quem não é da cidade de São Paulo, né, os outros municípios, por exemplo, a cidade de Guarulhos, cada transportador, né, tem que ter autorização para transportar esse material e aí a empresa que gera esse resíduo faz o contrato direto com essas empresas que vão fazer o transporte. A maioria das empresas que a gente trabalha, né, e aí também quem vai assistir o vídeo, não são empresas que estão cadastradas, que possuem uma atividade que gera resíduos de serviço de saúde, né, a grande maioria. São escritórios, né, construtoras. Então, nesse caso, como que a gente faz o descarte desse material, né? Principalmente agora, nesse momento da Covid-19. Então, máscaras, luvas, por exemplo, alguns escritórios estão usando uns lenços umedecidos, né, para fazer a asepsia ali do local de trabalho. Então, esse material, a gente está orientando a todos que esse material não é reciclável, então ele tem que ser descartado junto com os rejeitos, né, o material que vai para o aterro sanitário. E esses coletores de rejeitos a gente pode utilizar, por exemplo, os que estão já nos sanitários, né, que é o que a gente vai dispensar o papel higiênico, pode utilizar esse mesmo coletor, ou ter algum coletor identificado, né, com esse tipo de resíduo, rejeito, material não reciclável, que aí sim é com saco preto. Esse coletor ele pode ter um pedal, se tiver pedal, ou quanto menos contato, né, as pessoas tiverem com o coletor, melhor, né, ou sem tampa. Então, que a gente não tenha que tirar a tampa, por exemplo, que aí é muito complicado. E aí é só colocar, então, um saco, né, quando esse saco ele atingir mais ou menos 2/3 da capacidade, a gente fecha bem ele, toma bastante cuidado para não colocar a mão, né, dentro do saco, mesmo com luva, coloca em outro saco e dispensa dessa forma. Por que a gente tem que ter todo esse cuidado? Essas orientações, elas estão no plano de contingência da Prefeitura de São Paulo
e elas visam, né, a proteção de quem vai fazer a coleta. Então, todos aqueles coletores, né, os agentes públicos que estão fazendo esse trabalho não tenham contato mesmo com o material dentro dos sacos. Por isso que é feita essa coleta dessa forma. Então, a gente falou das máscaras e das luvas, porque, por exemplo, se elas forem descartáveis, mas se elas forem permanentes, né, por exemplo, luvas de tecido, de borracha, né, as máscaras de tecido, esses materiais são permanentes, são laváveis, né, então cada um pode higienizar e ter um conjunto de máscaras, fica mais barato para a empresa. Tem um instituto, chama Instituto Rampa, que está fazendo um trabalho com a Revivare, eu vou deixar o contato deles na descrição do vídeo. E eles estão fazendo um preço muito barato, trabalham com as costureiras que faziam outros projetos sociais, né? São comunidades da Zona Sul de São Paulo. Então a gente pode comprar, né, as máscaras dessas comunidades e ainda ajudar esses pequenos negócios, né, e ser sustentável. Então as empresas que tiverem interesse em utilizar EPIs, né, equipamentos de proteção individual sustentáveis, a gente orienta dessa forma porque é muito melhor do que gerar aí um monte de descartáveis. E se a empresa ela possui um cadastro da Anlurb, né, então, por exemplo, uma empresa que tem um ambulatório dentro das suas dependências, o que ela precisa fazer? Ela precisa seguir um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Existe um cuidado que vai desde os uniformes, né, como que é o fluxo desse resíduo dentro do edifício, né, onde essa empresa está localizada, onde que será o armazenamento temporário, os sacos precisam estar identificados, e aí as empresas, aqui no caso de São Paulo, né, vão fazer a coleta, que é as empresas da Anlurb, né, que no caso é a Courbis e a Loga, eles marcam, essa coleta é agendada, então todo esse resíduo ele é coletado de uma forma bem controlada e bem rígida. Então a empresa que tem esse cadastro ela precisa seguir todas essas normas. O que a gente orienta é que não pode, de forma alguma, misturar com os resíduos de serviços de saúde, esses que estão infectados, né, os recicláveis, porque senão a gente vai perder os recicláveis, né, e no caso dos orgânicos, se a gente puder fazer a compostagem, e rejeito também não faz sentido mandar para esse destino, né, que é um destino especial. Então a empresa que gera resíduos de serviço de saúde, ela precisa se atentar a essa correta separação. E aí tem que fazer o plano de gerenciamento, né, de resíduos de serviço de saúde, porque ele vai descrever todas essas atividades, todos esses fluxos, as normas que essas empresas têm que seguir. É um documento bem completo, né, então vai ter um plano de ação para redução desses resíduos também na fonte. Para o cidadão comum, né, que está em casa assistindo a gente, pode surgir outras dúvidas, né? Por exemplo, como descartar medicamento? Você sabe como que descarta medicamento? Conhece alguém que descarta no vaso sanitário? Não pode, né? O vaso sanitário é um absurdo, que ainda tem gente que faça isso. Mas os medicamentos vencidos, né, ou que não vão ser utilizados, eles possuem componentes químicos tóxicos, né, para o meio ambiente. Então, de forma alguma, a gente pode descartar na nossa lixeira do banheiro, né, e nem dentro do vaso sanitário. O que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar esses medicamentos. Eu tenho um saquinho aqui em casa onde eu vou guardando, e aí leva num posto de saúde, né, uma UBS, um hospital público. Tem farmácias que também aceitam, então dá para levar esse material, mas de forma alguma pode fazer o descarte, né, no rejeito ou no vaso sanitário, pior ainda, né? Então, não sei se vocês sabiam, né, mas segundo os dados da Trata Brasil, somente 46% de todo o esgoto, né, que é coletado no Brasil, ele é tratado. Então, a gente já tem uma dificuldade nesse tratamento de remover os fármacos, né, aqueles que estão presentes na urina. Imagina se a gente tiver os medicamentos inteiros ali sendo descartados no esgoto. Então, a gente não tem essa tecnologia para remover esses elementos químicos, né, e a gente não trata 100% do esgoto. Então, aquele esgoto que não for tratado, ele vai direto para os rios e para o oceano. Então, imagina só o problemão, né, que a gente causa descartando medicamentos no vaso sanitário. Então, por favor, não façam mais isso.
E aquelas pessoas que fazem tratamento de diabetes, né? Como é que a gente descarta esse tipo de insumo, né? Então, por exemplo, a gente tem as seringas, né? Lancetas, catéteres, todo esse material. Primeiro, não sei se vocês sabiam, mas na cidade de São Paulo, você pode solicitar na rede pública esses insumos, inclusive a caixinha amarela, aquela caixinha de pérfuro cortantes, onde você coloca as seringas. Então é só solicitar essa caixinha, vai colocando nessa caixinha, tem uma linha que delimita o conteúdo máximo dela. Quando ela chegar nessa quantidade, né, quando você atingir esse limite, é só levar num hospital, né, onde a pessoa realmente faz o tratamento, pode levar essa caixinha lá que eles vão fazer o descarte correto. Nem pensar em descartar uma seringa no rejeito ali do banheiro, no vaso sanitário, enfim, porque na hora de fazer a coleta, o coletor ele pode, né, se espetar numa seringa dessa, contrair AIDS, hepatite, né, e outras doenças. Então é algo muito grave, a gente precisa se atentar a isso. Se você está numa cidade ou num local que não tem acesso, por exemplo, a essa caixa amarela, né, que você pode comprar também na farmácia, você pode utilizar, em último caso, uma garrafa PET e depois levar no hospital essa garrafa, né, eles vão fazer o descarte dessas seringas de forma adequada. Então é só tomar esses cuidados. Todos que são, né, que fazem tratamento de diabetes, tem que tomar esse cuidado. E aí, em relação aos recicláveis, né, nessa fase de Covid, a gente também está orientando as pessoas a guardarem, né, armazenarem em casa um tempo a mais. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus ele fica na superfície, né, dos materiais por algum tempo. Então, se a gente conseguir se guardar, por exemplo, durante uma semana, né, alguns dias em casa, esse material limpo, organizado, né, e aí na hora de fazer o descarte, higienizar bem as mãos, né, utilizar uma luva, fecha bem o saco e aí utiliza saco transparente, né, pra gente poder ver que é material reciclável e aí já pode destinar para coleta seletiva. Se você fizer isso, vai ajudar muito as cooperativas. De forma alguma, descarte e rejeito, né, por exemplo, papel higiênico, as máscaras, luvas, né, lenços umedecidos, esse material que a gente não tem como reciclar, nos recicláveis. Eu sei que parece óbvio falar isso, né, mas é um apelo que as cooperativas estão fazendo, porque esse material está chegando lá nas cooperativas. Eles não têm como reciclar as máscaras e luvas. Então, por favor, rejeito, né? Se for descartar, descarte como rejeito. E aí, se você tem um pequeno negócio, por exemplo, você é uma massagista, um dermatologista, e você utiliza aquele papel, sabe, para forrar o assento, né, da cadeira, daquelas mesas, né, daquelas cadeiras dobráveis, né, que inclinam, como é que a gente descarta esse material? Se o procedimento ele não é invasivo, né, então, por exemplo, a gente só sentou ali na cadeira, né, fez o tratamento estético, mas não tem nenhuma secreção, não tem, enfim, nada que contaminou o papel, aquele papel ele pode ser dobrado, né, e pode ser encaminhado para coleta seletiva, mesmo os critérios que a gente tem com os outros materiais recicláveis, né, vamos tentar armazenar por um tempo e aí destina para coleta. Se é um tratamento que vai espirrar, né, secreção, sangue, enfim, aí é rejeito mesmo, né, se esse local não tem um registro, né, um cadastro de gerador de resíduo de serviço de saúde, ele destina como rejeito. Se ele tem esse cadastro, que é o mais normal, né, de todos esses tipos de serviço, aí sim ele descarta como infecto contagiante, que é aquele saco branco, né? Então é só ter esse critério. Na verdade é um bom senso, né? O papel tá limpo, é celulose, é material muito bom que pode ser reciclado sim, né? Então a gente consegue aproveitar. É só ter esse cuidado. E o papel toalha de secar as mãos, né? Muitas pessoas também perguntam pra gente sobre isso. O papel toalha, ele pode ser reciclável sim. Quais os cuidados que a gente precisa ter? Nos sanitários, né, onde tem ali o dispenser de papel toalha, é onde a gente vai pôr um coletor com um saco transparente ou um saco azul. E aí só o papel toalha é dispensado nesse saco. Depois, quando ele encher, né, fecha o saco e a gente envia para coleta seletiva. Na cooperativa, eles não vão abrir o saco, não vão manipular esse saco.
Porque sim, pode conter o vírus, mas é um material que indo para a indústria e passar por todos os processos, né, dentro da indústria de reciclagem, ele consegue, a gente consegue aproveitar as fibras, né, a polpa desse material e transformar num outro papel. E nesse processo, é um processo todo químico, mecânico, e a gente não vai ter contato, né, com o material. Quais os problemas que a gente tem? As pessoas jogarem, por exemplo, um outro material nesse saco de papel toalha, inviabiliza toda a reciclagem. Por quê? Porque o papel toalha ele não pode ser manipulado, então nesse saco só pode ter papel toalha. Para a gente conseguir fazer a reciclagem, tem que ser tomado esses cuidados. Mas também a gente pode evitar o desperdício, né? Utilizar uma folha por vez, mas o passo mais importante na higienização das mãos é lavar bem as mãos com água e sabão. Nesse momento que a gente lava com água e sabão é que a gente elimina todos os micro-organismos. Então o processo de secagem ele é indiferente. Então locais que você utiliza papel toalha ou o secador elétrico, ou como eu, por exemplo, que tenho a minha toalhinha, né, permanente, nesse caso a secagem não vai ser importante na remoção dos micro-organismos, porque isso já aconteceu ali na lavagem com água e sabão. Então isso é muito importante, não pode lavar a mão só com água, tem que ter o sabão e tem que lavar corretamente. Então tomando esses cuidados, o papel de secagem, né, de mão, ele vai estar seguro e ele pode sim ser destinado para coleta seletiva. E o mais importante é a gente atentar também à não geração, né, nesse momento que a gente está passando de crise. Muitas empresas comentaram comigo a relação, por exemplo, dos descartáveis, né, principalmente aquelas empresas que já tinham tirado o copo descartável, que todo mundo já tem a sua caneca, né, a sua garrafinha de água. Então essas empresas mantenham essas estratégias, né, essas ações que já foram tomadas, isso precisa continuar, não tem que voltar para os descartáveis. E voltar para os descartáveis, a gente tem um problema maior. Nos displays, né, onde ficam esses copos, por exemplo, passa muita gente, né, uma pessoa pega, depois outra encosta, e aí sim a gente vai ter uma contaminação maior. Se cada um for responsável pela sua caneca, e existe até uns pires, né, que você pode cobrir a caneca, a contaminação é menor, você garante, né, cada um garante a sua higienização, todos esses cuidados, é a sua caneca, o seu kit, né, de toalha, enfim, tudo que você usa que é seu, pessoal, e não dividir, né, marmita, itens de talheres, esse tipo de coisa. E aí sim você é muito mais higiênico, né, mais seguro do que você manter esses copos descartáveis com todo mundo mexendo e acessando, e aí sim é algo que é mais complicado da gente garantir a segurança, a saúde. E tem um lado econômico também, aquelas empresas que fizeram as contas sabem que ter os itens permanentes, né, cada funcionário ter a sua caneca, a sua garrafinha, enfim, é muito mais econômico, né, do que você ficar repondo ali e todo o desperdício que tem com esses recicláveis. E também esses recicláveis vão para a coleta seletiva. Se tiver alguma contaminação, você ainda vai mandar para frente essa contaminação. Então, vamos pensar no todo, né? A gente tem que pensar no futuro, em gerar menos resíduos e também proteger a saúde das pessoas, cada um ter o seu kit, né? Fazer a higienização do seu kit é mais saudável para todos e o meio ambiente agradece muito. Então, é a nossa recomendação. E para a gente terminar, né, o conteúdo de hoje, eu queria só fazer um breve parênteses, né, que em termos de desenvolvimento sustentável, a gente está muito atrasado, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimento, é um equilíbrio entre o ganho econômico, né, das empresas, o impacto dessas atividades no meio ambiente e o respeito também ao ser humano. A gente precisa garantir esse balanço, né, os recursos naturais também para as próximas gerações.
E muitos estudos, né, sobre as mudanças climáticas, eles são unânimes em dizer que nós fomos longe demais. Então a gente está eliminando as florestas, reservas naturais, não respeitamos os animais, né, o seu habitat, enterramos dinheiro, né, quando a gente envia tudo para o aterro sanitário, e a gente já falou isso em vários vídeos. A gente tem muitos problemas, por exemplo, falta saneamento básico, né, em vários locais do mundo. Tem pessoas que não têm acesso à água de qualidade, ou então estão vivendo em condições subhumanas. E o mundo está conectado, a gente está sentindo isso na pele, então a gente faz um esforço conjunto ou a gente vai caminhar para a nossa extinção. Então é necessário mesmo a gente rever nossos valores, nossos hábitos, valorizar aquilo que é importante, né? A nossa família, os amigos, que a gente está sentindo tanta falta, né? A natureza, as experiências, em vez da gente acumular mais coisas, né? Ter mais valor ao invés de ter mais coisas. Então, cada ação que a gente produz, né, representa um impacto ambiental ao meio ambiente. Então, ou a gente tenta gerar mais impactos positivos, né, do que negativos. Então, essa é a nossa mensagem. Muito obrigada pela atenção, né, e até o nosso próximo vídeo.